Eu acho que eu já disse bastante coisa que você não perguntou, não, que eu falo que é uma loucura. Nossas mãos eram sua mão de obra. Mas vivemos, Caçu, e cantamos um blues. Na roda, um samba de roda dançamos. Nossos corpos tensos, nossos corpos densos venceram quase todas as competições. Nossos poemas formaram um grande rio. E amamos, e de nós fez-se um mundo. Nosso ponto de partida começa aqui, mas os pontos de chegada podem ser muitos, e cada um sabe até onde deve, pode e quer ir. A todos vocês, desejamos uma boa viagem. E que os ventos soprem ao nosso favor! Por que teatro? Porque ele é comunicação, porque ele é relação, porque ele é troca, porque ele é ficção, porque ele é outras cores que não as cores cotidianas. O teatro, para mim, foi inevitável. Eu começo a me lembrar da minha trajetória de teatro e eu já me percebo fazendo teatro ou brincando de ficção, brincando de criar novas realidades desde muito pequeno. Em casa, enfim, com os meus primos, com as minhas primas, com os meus vizinhos. E aí, quando eu conheço ou me deparo com a linguagem do teatro, eu percebo que é ali que eu queria estar. O teatro, ele permite a gente reinventar, recriar, reexistir essa sociedade, resistir esse planeta, resistir o ser humano, reexistir e resistir. E isso, para mim, é fundamental para a existência. O diálogo, a troca, a dialética que o teatro proporciona, para mim, é sensacional. O teatro, ele me pega nas minhas memórias de infância, já quando eu chegava da escola e improvisava ali um terninho, uma gravata para brincar de apresentador, ou à noite eu brincava de novela, de minissérie com as minhas irmãs. Ali eu percebi que eu tinha muita alegria e muito prazer em criar essas novas fantasias. E aí, de fato, quando eu entendo a linguagem teatral é quando eu estou no segundo colegial e sou convidado pelo meu professor de história na época, o ator e diretor Ademir Feliziani, aqui de Sorocaba, a participar de um grupo que ele estava montando na própria escola. E eu lembro que os ensaios eram de sexta-feira à tarde, eu ainda meio inseguro, fui lá ver qual é que era. E o nome do grupo depois se transformou em Relotapego, nesse sentido de se encostar, se o teatro encostar em você, já era, não tem mais jeito. E foi o que aconteceu comigo. Logo depois disso, eu morava em Piedade na época, eu começo a frequentar a Casa da Cultura, que minha irmã mais velha já tinha feito teatro com o saudoso Paulo de Andrade, lá em Piedade. E eu tinha essa experiência na minha infância, de ir nos ensaios da minha irmã, até flertar com a possibilidade de participar de um espetáculo. Conheço algumas pessoas e entro num grupo chamado Companhia de Arte e Expressão, dirigido por Vicente Godinho. E lá eu conheço pessoas, assim como o Vicente Godinho, que acreditam num teatro poético,
num teatro que mescla a poesia em todos os sentidos, e ali eu começo a sentir que, opa, esse teatro pode ser a minha profissão. Na época eu trabalhava num escritório de representações, enfim, trabalho burocrático, e já tinha meio que desenhado para mim o caminho das artes cênicas, o caminho dos palcos. E de lá então eu acabo não parando mais. Conheço nessa mesma época o Benê de Oliveira, o Benão, venho morar em Sorocaba, dou um tempo no teatro e a partir de 2003 eu começo a frequentar a saudosa também oficina Grande Otelo, e lá eu conheço praticamente toda a galera do teatro sorocabano, sou apresentado a vários diretores, e aí eu começo a minha maratona. E aí o teatro me pega de vez, e aí eu vejo que não é possível fugir. Quando em 2015 eu me profissionalizo no sentido de tirar a carteira profissional, mas principalmente de fazer do teatro a minha profissão. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Meu pai era um músico na adolescência, na juventude, tocou violão, então ele tinha uma questão artística, e a gente conviveu em casa muito com essa relação da música. Meu pai era um cara muito musical, tocava violão, cantava, gostava de ouvir música. A minha irmã mais velha, desde pequeno eu acompanhava esse movimento da minha irmã indo para sarau, indo para eventos, fazendo teatro, e minha irmã era poetisa, ela escrevia poesias, ela tinha um perfil rebelde para a época, e aí na arte ela também se encontra. Então eu acho que esse ambiente na minha casa me deu suporte para isso. Eu fui uma criança, um pré-adolescente criado na geração televisão, final da década de 80, década de 90, então eu acredito que assistir filmes, assistir novela, assistir séries na televisão também me dava um desejo muito grande de fazer aquilo, de estar lá, de participar daquilo, né? De querer atuar, de querer escrever, de querer, enfim, ainda não tinha essa noção. E aí eu tenho uma lembrança, fora essas brincadeiras de tarde, né, de ir para casa e brincar com isso, ir para os ensaios com a minha irmã na Casa da Cultura em Piedade, que era um teatrinho de bolso lindo, assim, com aquelas poltroninhas antigas, palquinho de madeira, aquela cortininha de veludo, mezanino, aquele ambiente, né, me dava uma vontade de estar lá, de subir no palco, né? O palco era realmente um universo gigantesco onde tudo podia acontecer. E minha irmã envolvida com essa coisa de teatro, a gente ia ver muito teatro na Casa da Cultura, e cada espetáculo que eu ia ver na Casa da Cultura, eu lembro até hoje, inclusive depois de muito tempo eu dirigi essa peça lá no Conservatório Tatuí, mas a primeira peça que eu me lembro de ter visto foi O Casamento da Dona Baratinha. E depois, mais velho, eu voltei à Casa da Cultura, isso já com quase 20 anos de idade, né? Aquele palco que para mim era gigante, que cabia aquele universo inteiro, era tão pequeno, mas é o poder transformador do teatro, né? Aquela caixa preta, aquele palco, aquelas poltronas, quando acendia as luzes e aquelas personagens entravam, um novo universo se criava. Então eu fui muito influenciado por essas figuras. Minha mãe também foi uma pessoa que sempre me deu muita força nesse sentido, inclusive patrocinadora muitas vezes, né? Quando eu decidi realmente entrar de cabeça no teatro, com toda a insegurança dela, ela me apoiava, ia nos espetáculos, enfim, era a minha maior fã, brigava com o jurado em festival de teatro, enfim, era muito engraçado. Uma vez eu lembro, foi num debate, num festival lá em Itu, e ela sentada atrás dos jurados, os jurados dando a opinião e tal, e aí um dos jurados virou
e disse, você precisa focar mais, você tem que fixar mais o olhar, aquelas coisas que o jurado tenta falar tecnicamente e tal, né? Ela cutucou o jurado, que ela estava bem atrás dele, assim, na poltrona de trás, cutucou e falou assim, ele não foca porque ele é estrábico, isso é de nascimento dele, né? E dando essa mãe de Miss, né, ali, enfim. Então eu sempre tive esse aporte, assim, acho que profissionalmente, acho que essas duas figuras, o Ademir Feliciani e o Vicente Godinho, cada um em seu momento e em um determinado momento paralelo, foram duas figuras inspiradoras também, assim, que me fizeram entrar nesse universo, porque eles eram duas pessoas que levavam e levam a sério a arte, né? Não era qualquer coisa fazer aqueles ensaios de final de semana na Casa da Cultura, não era qualquer coisa aqueles ensaios de sexta-feira na escola, né? Eu não tenho a impressão de ter feito teatrinho na escola, eu fiz teatro mesmo, já com um cara apaixonado pelo que ele fazia, que é o Ademir, enfim. Então essas figuras são bem importantes para mim. Depois que eu começo a entender o teatro como linguagem, eu me identifico muito rapidamente com a obra, tanto no sentido metodológico quanto no sentido dramatúrgico do Bertolt Brecht. O teatro épico, o teatro narrativo, o teatro dialético e, por consequência disso, um dos meus grandes inspiradores no começo da carreira foi o brasileiro Augusto Boal, com seu teatro do oprimido. Eu começo a entender o teatro como linguagem, o teatro estético, a partir dessas duas figuras, né? Claro, passando pelo Stanislavski, por todo o modelo dramático de teatro, esses pilares da dramaturgia, do teatro moderno, mas eu começo a ter mais tesão ainda pelo teatro quando eu entendo o teatro dialético, o teatro épico proposto pelo Brecht, e aí eu tenho uma identificação muito rápida, e até hoje eu curto muito esse tipo de trabalho. Então essa figura, né, por mais que ela não tenha sido um exemplo contemporâneo, porque eu não convivi com o Bertolt Brecht, mas a obra que ele deixou para mim e para todo mundo, né, mas essa obra que ele apresenta me motiva muito. E o Augusto Boal também, inclusive durante uma parte da minha graduação, era o Augusto Boal que parecia que me empurrava para um pensamento, que me empurrava para uma possível pesquisa e, enfim, são duas figuras, o Brecht e o Boal são duas figuras que me inspiram. Um dia o raio caiu e o baixo ventre da cidade se abriu. Era um, era dois, era assim, era o mundo chegando e ninguém que soubesse que eu sou violeiro, que me desse o amor ou dinheiro. Eu fiz graduação de teatro tardiamente, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Eu começo a fazer a faculdade de teatro, eu já estava com 26, 27 anos, já não era um adolescente saído do ensino médio, na minha época colegial, ou segundo grau. Eu já tinha passado fiz um ano de jornalismo, paro o jornalismo, fico um tempo sem fazer faculdade e volto a fazer faculdade no teatro e me formo como arte educador, teatro, arte educação. E para mim foi extremamente importante, extremamente importante. O meu sonho no colegial, o meu sonho no segundo grau era fazer artes cênicas. Era estudar o teatro e, enfim, virar um ator formado. Eu sempre tive esse desejo. Achei que a formação acadêmica era extremamente importante. Ao fazer, por mais que o meu curso ele tivesse um viés pedagógico, um viés na educação, o pensamento nesses 3 anos que eu passei dentro da universidade era assim: para você propor isso para os seus alunos, para você propor uma experiência para os seus alunos, você precisa ter experienciado isso. Então era um curso extremamente prático, com boa parte do corpo docente
de pesquisadores de teatro, atores, atrizes, diretores, dramaturgos. Então isso foi extremamente importante, entrar nesse universo. E aí você perceber que existe porque a academia ela traz isso, por mais que fazendo teatro nos grupos, fazendo workshops, oficinas, cursos, você vai tendo contato com a prática. Quando você senta numa cadeira da universidade e tem contato com esses professores, eles te empurram a pesquisar, a descobrir que outros pensadores pensaram coisas que te identificam e te convidam a complementar esses pensamentos. Então você dialoga não só com os seus colegas de turma, não só com seus professores, mas você dialoga com uma bibliografia e com pessoas que pensam e pensaram o teatro. E isso é enriquecedor, é engrandecedor. Aí a tua prática começa a ter um peso, ou um estofo, ou um campo de possibilidades muito maior, né? E aí eu tive também a possibilidade de trabalhar e conhecer pessoas de linhas completamente opostas, de pensamentos de teatro diferentes. Aí você percebe que você tem um universo e que você não precisa escolher nada desse universo, mas você vai se identificando e construindo o seu próprio universo. Quando eu vou para o mestrado, que aí é a radicalização disso, porque você e as bibliografias, você, o seu orientador, as outras pesquisas, mas é você, o seu trabalho e quem pensou em outras coisas que te identificam. E aí você tem que propor um escrito sobre isso, né, uma dissertação. E eu sempre brincava, né, que o teatro sempre lutou, a arte também sempre lutou para ser reconhecida, porque esse reconhecimento acadêmico é muito novo, né? A arte dentro da universidade no Brasil é muito recente e é sempre vista dentro da universidade, como dentro da escola, como uma disciplina de segunda ou até terceira importância, né? E aí é muito engraçado porque eu percebi, isso era o meu maior desejo, né? A arte sempre lutou para estar presente na universidade, para entrar na universidade e querer, inclusive, desconstruir todo o procedimento universitário. Porque a pesquisa científica pura, né, não se aplica à arte. A arte é subjetiva, a arte é de N possibilidades e aí você nunca tem uma hipótese que você vai lá experimentar essa hipótese e chegar no final e concluir, isso deu certo, isso não deu certo. E a arte quer desconstruir tudo isso que a academia construiu, só que dentro da academia. E a minha pesquisa foi justamente a partir desse método, da cartografia, de que tudo pode acontecer e você vai encontrando possibilidades, você não consegue mapear, você consegue cartografar e aquilo é provisório. Então essa experiência na academia foi muito importante para mim, muito importante, e eu acho que os trabalhos acadêmicos são muito importantes até para legitimar cada vez mais, principalmente nesses tempos onde a educação e a arte, existe aí um pensamento de descrédito proposital, de que artista e professor são pessoas perigosas e a gente agora começa esse ar de descrédito nessas profissões. É mais importante ainda a gente ter esse estofo da academia. Eu começo a perceber que eu entro no universo profissional não por conta de uma carteirinha, um registro na carteira, quando eu começo a fazer trabalhos que no final desse trabalho começa a rolar uma grana. A princípio, através de projetos de lei de incentivo, então lá por 2003, 2004, começam a aparecer convites e aqui em Sorocaba a gente tem a Link, a lei de incentivo, e até nessa época tinha um mito de que a Link não podia pagar cachê, então a gente começava a ser convidado para trabalhos, e foi nessa época que eu entrei no Grupo Manto, e a gente era convidado para fazer trabalhos onde a gente trabalhava lá 7, 8, 12 meses, e eram ensaios assim 4, 5 vezes na semana, e a gente recebia no final do processo uma ajuda de custo que era equivalente a os 2 passes de ônibus e um lanche, né? E geralmente era uma ajuda de custo
proporcional à temporada, né? Os ensaios todos, eles não... Mas aquilo era muito legal, Você trabalhar com o que você ama, com o que você acredita, com o que te dá prazer, e ainda no final você receber uma recompensa financeira, ou seja, uma valorização do teu trabalho. Por mais que ainda nessa época fosse bem pouquinho, e realmente não dava nem para sustentar, não dava nem para pagar o passe de ônibus e o lanche, porque não tinha como. Mas aquilo já dava uma coisa de, poxa, olha, além de tudo eu ganho, né? Quase como, meu Deus, eu não posso ter prazer e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, né? E aí quando você começa a se dedicar, a estudar, a pensar o teatro com o coração, enfim, com o intelecto e tal, para mim foi muito assim, o universo parece que foi conspirando. Começam a acontecer alguns trabalhos, a convite de ou empresa, a convite não, né? As empresas compram, ou teatro escola, ou a própria prefeitura em alguns momentos, ou prefeituras, o teatro infantil principalmente, e aí você começa a receber cachês, receber alguns valores ali. Aí eu começo opa, daqui eu posso viver com isso. E aí quando eu entro na universidade, quando eu começo a fazer o curso de Teatro, Arte e Educação, eu já tinha tido algumas experiências como arte educador, dando oficinas, eu já estava à frente de, assim, meio que sem querer, por conta desse processo com o Grupo Manto, eu tinha a gente como contrapartida dos projetos que a gente fazia, além de apresentar o espetáculo, a gente oferecia oficinas gratuitas para a comunidade. E aí eu sempre trabalhei com os adolescentes, 14, 15, 16 anos, e a gente tinha o núcleo Descobrir Teatro, depois de um tempo veio o núcleo Teatro Terapia, e aí eu me descubro como arte educador, como professor de teatro e como um diretor, porque a gente montava espetáculos ali no final do processo. E aí a faculdade vem e carimba esse meu passe para virar arte educador. E a educação, sim, abre o espaço para a subsistência. É quando eu começo a dar aulas em projetos pela Oficina Cultural, em projetos da Oficina do Saber, quando eu faço estágio nas escolas públicas, aí começa a ter uma regularidade nos valores. Então eu dava tantas aulas, aí no final do mês vinha uma grana, então aí eu conseguia tirar isso pro aluguel, isso aqui para alimentação, e ainda sobrava um dinheiro para sair um sábado por mês e comer alguma coisa, tomar uma bebida, porque duas já não dava para pagar. Mas aí eu até brincava que eu sempre fui meio gordinho, né? Agora eu tô mais gordão, mas quando eu começo e quando algum aluno pergunta, dá para viver de teatro? Eu falo assim, olha, eu tô pagando meu aluguel e tô me alimentando bem, né? Dizer que eu consigo viver da bilheteria, das peças, difícil. Os projetos de lei, os projetos de incentivo à cultura, grandes projetos que a gente faz no teatro empresa, no teatro escola, rendem uma grana, mas é esporádico, então tem meses que você fica cheio da grana, porque cai o cachê disso, daquilo outro, e meses como janeiro, fevereiro e março é uma depressão total, porque a gente não tem registro em carteira, não tem 13º, não tem férias remunerada, enfim. Mas esse trabalho com o teatro e essa especialização e esse afinco em pesquisar o teatro, levar ele com seriedade, ele acaba abrindo outras possibilidades. Então, atualmente eu estou trabalhando à frente da Secretaria de Cultura, estou chefe de divisão de Cultura na Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo da cidade de Salto de Pirapora, acredito por conta desse trabalho que eu venho desenvolvendo, esse envolvimento com políticas públicas, em pensar a política pública para a cidade de Sorocaba. Eu fiquei muito tempo, fiquei acho 4 anos no Conselho Municipal de Políticas Públicas de Sorocaba, então pensar em economia criativa, em economia da cultura, a gente abrir um espaço, como que esse espaço pode ser, então a gente faz festa, a gente faz evento, tudo para arrecadar grana, para manter o espaço e minimamente manter as pessoas que estão aqui.
Durante essa trajetória do teatro, eu comecei em 96, de verdade, assim. Comecei a fazer teatro e desde então eu parei o quê? 1 ano, 2 anos. Vários trabalhos feitos, né? E cada um deixou uma marca importante porque cada um marcou uma fase, uma trajetória, enfim. Claro que tem trabalho que você fala assim, não gostei muito de fazer, né? Mas como, principalmente no começo da carreira, a gente faz por amor e não por dinheiro, todos eles são muito importantes, todos eles são enfim, incríveis. Então, os primeiros trabalhos lá do Relotapego, o primeiro espetáculo, chamava Amostra Grátis, que era uma sequência de esquetes curtas que foram criadas pela gente ali, me marca por ser o primeiro, me marca porque foi ali que eu tive a sensação de conversar com o público, terminar depois do aplauso e gostar e querer de novo. Então é um espetáculo, e ele era um espetáculo que já tinha essa pegada de crítica social, de reflexão, enfim, de quebra de personagem, então era muito bacana. As primeiras viagens do Retirante do Companhia de Arte e Expressão, que foi quando a gente começou, quando eu fui apresentar em São Paulo, quando a gente foi apresentar em Sorocaba. Então era um espetáculo que era poético, era bonito, às vezes eu não entendia muito bem o que era, porque a gente quer fazer personagem, né? A gente quer ser o vilão, ser o mocinho, e ali era também quebra de personagem, mas me levou para outros lugares. Durante o tempo que eu fiquei na Camarim, Companhia de Teatro, também eu fiz vários trabalhos interessantíssimos, e ali eu fui me aprimorando como ator, em interpretar, em pensar espaço, em pensar texto. Aí tem um trabalho que não tem como deixar passar, que é o Circo Guaraciaba, quando a gente montou E o Céu no Dois Corações, um projeto com o Grupo Manto, que foi um projeto muito bonito e que a gente fez um melodrama tradicional, mas o processo foi muito divertido. Éramos todos atores adolescentes, inclusive a base da trupe de teatro hoje fez esse trabalho junto, então criou laços que duram até hoje, mas era uma relação com o público e uma pesquisa com a história do circo de Sorocaba que foi encantador, assim, esse trabalho, não tem como... era um prazer cada dia de apresentação, e foi um trabalho que a gente era reconhecido na rua. Durante muito tempo a gente ia num supermercado maquitando e falava assim, você não é... E eu fiz o vilão, eu fiz o Della Torre, vilãozão mesmo de novela mexicana, sabe, de melodrama, e as pessoas reconheciam na rua, então foi um trabalho muito legal. Eu tenho o 5x25, que é a minha primeira direção com o Núcleo Descobrir Teatro, muito emocionante mesmo, porque eu, junto com o Fábio Fiorelli, na época, que também dirigia esse espetáculo, a gente criou, junto com essa molecada de 15, 16 anos, alguns até hoje fazem teatro, isso é muito gratificante também, mas era um trabalho muito sensível, muito bonito, ingênuo, mas muito bonito, assim, que eu tenho muito orgulho desse trabalho. A Incrível Viagem de Jacó Vem Cá, Em Busca da Verdade, também do Núcleo Descobrir Teatro, é um trabalho mais maduro, mais encorpado, muito bonito. E depois os trabalhos que eu destaco, os trabalhos já junto com a trupe de teatro, que daí a gente começa a entender a nossa linha de pesquisa, e vai pesquisar espaço, e aí são trabalhos já maiores e tal. São trabalhos que me dão muito orgulho, assim, muito orgulho mesmo. Eu também passei um tempo na companhia de teatro do Conservatório de Tatuí, com um ambiente extremamente profissional, e ali eu me senti o mais profissional do mundo, porque a gente era registrado em carteira como ator, a gente tinha salário fixo, daí tudo eu tinha, 13º, vale-refeição, e aí a gente tinha 2 vezes por semana, 2 manhãs por semana para ensaiar em Tatuí, e aí a gente tinha um figurinista, a gente tinha um cenógrafo, e tinha contra-regra, tinha iluminador, e aí a gente desenvolveu vários trabalhos lá,
sob a direção do Carlos Ribeiro. A Rosa de Cabriúna também foi um espetáculo lá que me marcou bastante. Fazia um personagem chamado Tonho Gago. A gente viajou para vários lugares também, ganhei alguns prêmios. Acho que meus primeiros prêmios de teatro foram na época do Rosa de Cabriúna. Foram trabalhos que marcaram bastante. Depois, o meu último trabalho lá na companhia foi na direção, uma pesquisa já numa linha mais pós-dramática, teatro fragmentado. Também foi uma experiência muito, muito interessante, muito gostosa de fazer. E tantos outros trabalhos. Eu fiz muito teatro empresa e teatro escola. A gente tem um espetáculo chamado Contos de Cascudo, super singelo, ingênuo também, mas muito gostoso, muito divertido de levar, com pessoas que eu gosto muito de estar em cena. O Esperto Imaginário também. Vixe, tem um monte de trabalho aí que eu gosto de fazer. Acho que todos eles, eu sou muito apegado aos trabalhos que eu faço. Acho que de todos os trabalhos a gente leva coisas, né? Eu acho que tem o primeiro trabalho, a amostra grátis. Acho que tem o Circo Guaraciaba. O Circo Guaraciaba é muito importante para mim porque ele marca o meu entendimento como ator profissional, como profissional da arte. E o último trabalho da Trupé, o Caos, das guerras de um baixo velho caos, não é o último trabalho da Trupé, mas é o último grande trabalho da Trupé, de uma trilogia que a gente fez, que também é muito importante para mim, porque ele sela a minha pesquisa do mestrado. Então, eu não consigo eleger um, mas eu consigo eleger o começo, o meio e um mais recente. Trupé de teatro. O significado da palavra trupé, ele vem de bagunça, de algazarra, de coisa, do caos necessário para a criação, né? Quando a gente escolheu esse nome Trupé, vem disso porque nós somos um grupo bem bagunçado, bem bagunceiro, bem maluco, no sentido não só da estética. Acho que a gente começou a se entender depois de um tempo e organizar essa estética, ou a estética do caos, né? Tanto é que um dos últimos trabalhos da gente era justamente esse. E também vem dessa questão da trupe, conjunto, grupo de pessoas mambembes, errantes, né? Esse grupo de pessoas que se desloca, que vai. Então, juntamos o trupe, trupé, tropé, e essa bagunça toda virou a Trupé de teatro, né? Essa bagunça aí. A Trupé, ela surge em 2012. Alguns atores do grupo faziam parte de um outro grupo chamado Trupe Koskovski, que durante 5 ou 6 anos que eu participei da Trupe Koskovski, a gente pesquisava a linguagem do clown, e justamente quando a gente estava entendendo que o clown, a comédia popular, ela já não bastava mais para esses atores, a gente entra realmente numa crise, uma crise de convivência, numa crise estética, numa crise... E a Trupe Koskovski foi super importante porque foi também mais um reforço para essa vida profissional, porque ali a gente começou a rolar uma grana de fazer uns trabalhos muito legais, com SESI, com SESC, com empresa, com lei de incentivo, e a gente até alugou um espaço, construiu uma sede. Essa sede apresentava, não era só a casa do grupo, como também era um teatro de bolso, enfim. E aí no meio depois desses 5, 6 anos, esse desgaste, houve um racha no grupo, esteticamente e por convivência. Esse grupo decide se separar. Uma parte ficou lá na Trupe Koskovski, que existe até hoje, e a outra parte
junto com mais 2 ou 3 atores que estavam, atrizes que estavam entrando no grupo naquele momento, decidem formar um outro grupo chamado Trupé de Teatro, né? Então, foi um momento delicado, difícil de desligamento, de recomeço, e tanto é que a gente começa esse processo ainda na sede antiga, até a gente vir para cá, para nossa sede, onde a gente já está aí há quase 7 anos, né? Esse ano a gente completa 7 anos de existência, porque a gente fundou a Trupé em abril, finalzinho de março, começo de abril, e em outubro a gente estava de casa nova, estava aqui, né? Não sei como, se me explicarem matematicamente como a gente conseguiu isso, eu não sei, porque a gente não tinha dinheiro, tinha um fundo de reserva bem pouquinho, a gente não estava achando o espaço que a gente coubesse. Foi num final de tarde, uma das atrizes passou aqui na frente, viu a placa, a corretora estava na frente, entrou, era possível, conseguimos negociar, ficou mais barato. Entramos, era um salão vazio, de piso frio, e em dezembro, dia 1º de dezembro de 2012, a gente inaugurou o Teatro da Trupé com as paredes pretas, um escritório de parede de drywall, uma recepção, enfim, pequenininho, um camarinzinho, mas a gente conseguiu formatar esse grupo. E o mais importante, com trabalho. A gente foi nessa época, quando a gente estava começando os trabalhos, a gente já tinha 2 trabalhos em andamento, 3 trabalhos em andamento, 2 deles eram para um projeto de teatro empresa, um deles era uma coisa do coração, que a gente estava querendo muito fazer, que foi o primeiro espetáculo da Trupé de Teatro, que é a Família Gilbert, espetáculo que eu não citei antes, mas é um espetáculo divertidíssimo, que refletia muito esse momento de crise, né? Então a gente fez um teatro do absurdo, de Carl Valentim, e coincidentemente foi um dos textos que eu montei lá no primeiro grupo, o Relotapego, lá com a Ademir Feliziane, e a direção foi do Rodrigo Scarpelli, outra pessoa super importante na minha trajetória artística e na trajetória artística da Trupé de Teatro. E a Trupé de Teatro, depois da Família Gilbert, começou a se entender. A gente foi convidado para fazer um trabalho com o Luiz Alberto de Abreu, na Oficina Cultural Grande Otelo. A gente montou um espetáculo chamado Parto, tinha tudo a ver também com o momento que estava vivendo, de renascer, né? O Parto falava desse Brasil que nascia, saiu um monte de coisa dessa mulher grávida, e foi na frente da Oficina Cultural Grande Otelo. Então a gente que vinha pesquisando o teatro de rua começa a entender o teatro numa pesquisa de espaços vivos. E quando a gente chega nessa sede, no meio desses trabalhos, a gente precisava ter uma praça aqui fora, aqui na frente, e a gente fez o Alto da Santa Cruz, que é um trabalho feito na praça, porque tem uma cruz aqui, e a gente fez um alto épico de Natal, brincando com a linguagem, com a mítica, né, com a mitologia ocidental do nascimento de Cristo, de uma forma poética, mas política também. Eram moradores de rua, os 3 reis magos, que esperavam todo ano a visita da esperança desse menino que vai nascer, enfim. E aí depois disso a gente olhou para tudo isso e falou: o que a gente faz com tudo isso? Com esse espaço, com essa praça, com essa rua? E aí surge a primeira peça da trilogia dos espaços vivos, que é Um Dia o Raio Caiu e o Baixo Vento da Cidade se Abriu. E a ideia inicial era falar do nosso entorno, no nosso entorno. Era fazer uma peça que falasse dessa região do Baixo Centro de Sorocaba, da rodoviária, das pessoas que frequentam e passam por aqui, nesse espaço. Então a gente montou um espetáculo de 3 horas e 40 minutos, que começava na frente da rodoviária, terminava aqui dentro da Trupé e andava por toda essa região. A ideia era fazer uma peça que acontecesse dentro da rodoviária, mas ela se expandiu. E depois disso vieram mais 2. A Aurora, que foi no Velho Centro, ali perto a gente fez onde Sorocaba começou, no Mosteiro de São Bento, a Praça da Matriz, a Oficina Cultural Grande Otelo, aquela região ali. E depois a gente fez Das Guerras de um Baixo Velho Caos,
E o foco era falar dessa região, na região, e a gente se descobre pesquisadores do espaço vivo, quanto o espaço ele era provocador e propulsor de criação cênica. E aí a gente descobre um novo processo, que é um processo onde o ensaio é a apresentação, onde a apresentação é o ensaio, porque a gente criava, principalmente a partir da segunda peça, a gente criava as cenas, ensaiava, construía já na rua. E na rua não tem, tipo, gente, estamos ensaiando, você que está passando não olha para a peça, não para assistir, não. A gente está fazendo e as pessoas estão parando, os carros estão passando e diminuindo a velocidade para assistir. E aí essa fricção entre o ficcional e o factual, o que é teatro e o que é vida real, ela é muito forte. Então, de pessoas confundirem a gente que estava ali ensaiando e carros pararem, em cena que tinha discussão, eu e mais uma outra atriz, carro parar e vir pra cima de mim, porque que você tá brigando com ela, meu, se liga, não sei o quê. E alguém tem que vir e falar, não, é teatro, né? E esse teatro também que invade a vida real, né? Que invade o cotidiano da cidade, mesmo que durante a noite, enfim. Então essa fricção pra gente era muito interessante, e disso gerava a peça que estava sendo gerada a partir da própria vivência, enfim. E a gente criou esses 3 espetáculos e aprofundamos nas temáticas e principalmente nas formas, né? Como existem infinidade de maneiras de se fazer esse tipo de teatro. Interação com o público, dividir o público em coros diferentes, e aí a Aurora ela acontecia em 4, eram divididos em 4 grupos diferentes. Acontecia, em alguns momentos da peça aconteciam 4 peças ao mesmo tempo, uma aqui por aqui, outra por ali, outra ali, e aí se encontravam de novo. Era um trabalho do inferno, e eu dirigia aquilo e ainda atuava na peça, então era uma loucura. E aí tinha o grupo mais antigo da Trupé, que pensava, e aí a gente sempre abria oficinas, que esse trabalho pedagógico também sempre foi muito importante para a Trupé, de trocar experiências, de trazer novas pessoas, e aí tinha um coro de 15, 20 pessoas. Então eram elencos de 25, 30 pessoas assim, era uma loucura. Aí tanto é que no Caos a gente falou assim, não queremos mais peça com 3 horas de duração. O que a gente fez? Montamos uma peça com 3 episódios. Na sexta era uma coisa, no sábado era outra coisa, no domingo era outra coisa. Ou seja, era uma peça de 3 horas dividida em 3 dias, né? Fizemos 3 peças de 1 hora. Nesse momento eu estou vivendo um momento muito louco, que é uma resposta de um trabalho desenvolvido em volta, às voltas com um trabalho burocrático, né? Estou trabalhando numa secretaria municipal de cultura, de uma cidade daqui do ladinho, de Sorocaba, em Sal de Pirapora, e é muito louco, porque o fazer como artista é um, fazer como gestor é outro. E a gente aqui na Trupé, a gente também faz produção de nós mesmos, né? A gente tem um produtor, então a gente produz, mas a gestão pública é um universo muito diferente, muito bacana, porque de certa forma tem ali uma estrutura, tem possibilidades, mas é muito desgastante, ao mesmo tempo que você tem um mundo de possibilidades para desenvolver, você também esbarra em coisas que no mundo artístico você jamais iria imaginar, né? Enfim, você tem que virar gente grande para brincar de ser gestor, assim, é bem pesado. Então eu estou vivendo esse momento e isso puxa bastante a energia da criação, enfim. E outras pessoas da Trupé também estão vivendo esse momento profissional mais intenso por conta desse trabalho dedicado, mas em outras áreas correlatas, né? Todos nós da Trupé hoje em dia desenvolvemos trabalhos profissionais ligados à arte, ao teatro. Então, ou se dá aula no ensino regular, tem uma das atrizes que investiu na questão da indumentária, do figurino, então está produzindo figurino, costurando, enfim, trabalhando em outros espaços. Então todos nós, nesse momento, desde o ano passado, estamos
com muita energia fora da Trupé para conseguir se manter e inclusive manter a Trupé. Desde o ano passado a Trupé não tem nenhuma forma de lei de incentivo, enfim, não temos nenhum edital, nenhum fomento, nada disso. Os nossos trabalhos com teatro empresa, teatro escola diminuíram radicalmente nesses últimos anos com a crise instaurada no Brasil. Então a produção artística sentiu isso já de cara, porque os RHs, as escolas, tipo, precisa cortar gasto, não traz espetáculo, enfim, isso não aconteceu muito forte. E aí a gente está nesses últimos 2 anos numa espécie de resistência e reexistência. Resistir para existir, para sobreviver, e resistir para continuar aqui, né? Tanto é que a gente decidiu, no final do ano passado, montar um espetáculo custe o que custar, sem saber como a gente vai conseguir estrear, sem verba para nada, né? Que é o espetáculo que a gente está pesquisando agora, que a gente pretende estrear na metade do ano, julho, agosto no máximo, que é um espetáculo que fala sobre a casa. A gente começou com essa pesquisa da rua, a gente trouxe ela para dentro da casa. E a casa é o nosso teatro, é a nossa casa, é a Trupé. Então a gente está criando um espetáculo dentro da Trupé e fazendo a pesquisa do espaço que antes a gente tinha feito na rua dentro do nosso próprio espaço. O espaço e as questões da relação entre o espaço fechado e o espaço aberto foram os propositores dessa pesquisa, e disso está surgindo muita coisa. Claro que o atual cenário político, econômico, geográfico, mundial influenciam, e a gente vai absorvendo tudo isso, e principalmente esse sentimento de resistência, de resistência dos integrantes da Trupé. Então é nesse momento. E aí a gente, assim, para sobreviver, para sobreviver artisticamente e tendo esse pulsar artístico, a gente está fazendo esse trabalho. E financeiramente a gente abriu um projeto nesse mês chamado Domingo é Dia de Trupé, onde a gente apresenta os nossos espetáculos infantos juvenis e espetáculos convidados com um único intuito, 2 intuitos, de fomentar esse espaço, de que esse espaço tenha mais vida cultural, que aconteçam mais coisas aqui, e que toda a renda da bilheteria seja revertida para a manutenção do espaço. Também estamos com um núcleo de pesquisa em teatro, onde os alunos pagam ali uma mensalidade, também com o intuito de manter esse espaço. Aluguel, que esse espaço é alugado, água e luz e telefone, né? Então são as coisas que a gente precisa pagar, e fora as despesas de empresa, essas coisas todas que a gente tem também, né? Então tem essa efervescência desse trabalho novo e essa efervescência de manter esse espaço vivo, pulsante, né? Para que vale a pena a gente lutar por dinheiro para manter esse espaço aberto, esse espaço precisa ter produção, ele precisa ter necessidade. Então a gente faz festa, a gente está recebendo um monte de espetáculo de amigos, espetáculos de pessoas que a gente nunca ouviu falar e que procuraram a gente para apresentar aqui. Então é nesse sentido que eu divulgo o nosso espaço, e quem quiser saber da nossa programação é só entrar na nossa página do Facebook ou no nosso Instagram, que é Trupé de Teatro Sorocaba, né? Facebook Trupé de Teatro Sorocaba, Instagram lá, @Trupé de Teatro Sorocaba. Não tem acento, né? Trupe de Teatro Sorocaba. Que lá a gente posta toda a nossa agenda, tudo que vai acontecer nos domingos, nos sábados, as estreias, os cursos que a gente vira e mexe dá, o workshop de amigos e profissionais que nos procuram. São os 2 canais que a gente mais usa. Quem quiser também tem o nosso e-mail, que é contato@trupedeteatro.com.br, contato@trupedeteatro.com.br, para conhecer melhor o nosso trabalho, para agendar o espaço, para saber da nossa agenda, enfim, e acompanhar o nosso trabalho. E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava
Para você que está começando a pensar o teatro agora, fazer o teatro agora, ou se não o teatro ou qualquer outra manifestação artística, porque eu falo do teatro, que é o lugar onde eu tô, mas eu convivo com pessoas da música, das artes plásticas, das artes visuais, do audiovisual, da poesia, da literatura, e as alegrias e os perrengues são muito parecidos, são muito próximos. Porque nós trabalhamos com matéria de sonho, como já dizia Shakespeare. E no mundo cada vez mais materialista, que preza o capital, o dinheiro, a economia, os valores morais centrados em coisas muito sólidas, a arte e o teatro são contestadores porque falam de coisas que são sensíveis, são sutis. E contra a sutileza, contra o invisível, contra o sonho, contra a imaginação, não tem martelo, não tem marreta, não tem rifle, não tem revólver que possa destruir. Então por isso que é difícil do mercado entender a gente, é difícil do capitalismo entender a gente, mas ao mesmo tempo a gente, por algum motivo que a gente não consegue explicar, a gente se faz necessário. O ser humano precisa da arte, o ser humano precisa do etéreo, precisa da imaginação, precisa do faz de conta, precisa da fantasia, precisa tirar o pé do chão. Então, a minha dica é: mergulhe, se é isso que você quer, mergulhe de cabeça e faça o melhor. Se você for fazer teatro escola, se você for fazer teatro empresa, se você for fazer teatro na escola, teatro na igreja, faça o melhor teatro na igreja, faça o melhor teatro escola, faça o melhor teatro épico, faça o melhor que você puder, porque isso vai te dar muito mais prazer e muito mais satisfação. E tem algumas magias, como eu acredito nesse trabalho etéreo, tem algumas coisas que pela sua dedicação vão voltar, e aí você vai descobrir que valeu a pena, inclusive financeiramente, passar por alguns perrengues financeiros. Mas aí uma dica um pouco mais concreta, financeiramente, se você quiser, hoje em dia eu digo que eu vivo de teatro, porque o teatro me colocou nos lugares onde eu estou. Então eu trabalho numa secretaria de cultura, eu dou aula de teatro, enfim, tenho estou inserido no mundo acadêmico, tudo graças a esse trabalho sério, de pesquisa, de dedicação. Então, a educação formal, né, você ter essa relação, esse flerte com dar aula, trabalhar com instituições de ensino, é uma forma de você conseguir ter um pouco mais de segurança financeira para o seu, pelo menos aconteceu comigo, para o seu trabalho. E aí você tem mais liberdade para explorar a parte artística. Então eu acho que o teatro e a educação, além de serem importantes e urgentes, porque a arte precisa estar inserida nos processos educacionais e pedagógicos da educação formal no Brasil, é uma forma de subsistência, uma forma de sobrevivência do artista professor, né? Duas profissões que não são muito valorizadas no Brasil, mas que ajudam a gente a se manter com uma dignidade e ter esse prazer de... eu poderia, claro, sem desmerecer qualquer outra profissão, mas eu prefiro estar ali desenvolvendo dentro da minha área, nem que não seja diretamente atuando no espetáculo e ganhando dinheiro com isso, mas trabalhando, dando aula para pessoas, falando de arte, falando de cultura, falando dessas coisas tão bonitas que eu vivenciei, que eu aprendi, que eu ouvi, que acho importante passar para frente. E porque eu desejo partir, ir para outro lugar, é que eu não sou daqui, sabe? Eu tô aqui só de passagem.